bom estar aqui de noite, ver rostos antigos, rostos novos. É rostos que fala? Rostos. Rostos antigos e rostos novos. Que bênção. Glória a Deus. Eu ensino muito minhas meninas. Filha, vamos lá na igreja. Lá a gente vai ficar perto das pessoas que vão morar para sempre com a gente, com Deus. É uma bênção estar no meio dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos dar continuidade à série de mensagens sobre os atributos de Deus. Uma série de mensagens importantíssima. Deus colocou no coração do pastor Glaico para trazer para a igreja e que tem sido ministrado aqui já há 2 meses e tem sido muito abençoador. Tem sido muito abençoado para as nossas vidas, amém? Quem tem sido abençoado? Glória a Deus. A gente começou lá atrás, 2 meses atrás, falando sobre, o pastor Glaico dando uma introdução sobre esse estudo, né, a importância dele, e falando sobre algumas características de Deus, que Deus é Espírito, que Deus é eterno, Deus não foi criado. Minha menina essa semana me perguntou, pai, mas quem que fez Deus? Não, filha, Deus sempre existiu. Tá, pai, mas como que Deus nasceu? Legal, né? Mas, de fato, Deus não foi criado, Deus é desde o princípio, e uma coisa que o pastor Glaico falou que transcende o nosso entendimento, ele não está limitado ao tempo. Então, ao mesmo tempo que Deus é lá no princípio de todas as coisas, ele já é no fim de todas as coisas, no fim dessa era. Glória a Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. A pastora Marilene ministrou isso para nós. Amém? Bênção, característica que só Deus tem. O irmão Mateus falou sobre a independência de Deus. Deus não precisa da gente. A Trindade, Deus, não precisava da gente. Ele fez, com um propósito baseado nele, ele fez. Mas ele é independente. É aquela frase famosa, né? Você sem Deus é nada. Deus sem você continua sendo tudo, continua sendo Deus. Você sem Deus é nada. É esse atributo de Deus. Deus é independente. Falou sobre a soberania e a sabedoria de Deus. Deus é soberano, ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? Depois a pastora Simone falou sobre a fidelidade. Deus é fiel. Tudo que Deus falou, ou já se cumpriu, ou se cumprirá. Deus é fiel. Amém? Deus é justiça, pastora Dilma. Que bênção que foi essa ministração na minha vida. Ela mostrou de forma muito clara que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que prova que Deus é justo é que Ele mandou seu Filho para morrer. Porque um justo não pode ver alguém que é pecador, dar um tapinha nas costas e falar, vai. Mas Ele proveu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Deus é justo. Amém? O pastor Glaico falou sobre Deus é amor. Depois o pastor Fabrício falou sobre Deus misericordioso, o atributo de Deus. Na semana passada, a pastora Marilene falou sobre a paciência. Deus é paciente, longânimo. Ela terminou com uma pergunta muito desafiadora. Eu fui muito impactado e estava já preparando essa ministração. E ela vai caber direitinho aqui. Deus é paciente. Ele pode esperar a exercer, mas até quando? Às vezes, ele não exerce o seu juízo por sua paciência, mas até quando? A gente vai ver isso aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre santidade. Deus é santo. E hoje nós vamos ver que Ele não é somente santo, Ele é santo, santo, santo. Amém? Qual que é o objetivo dessa série de mensagens e trazendo para a mensagem de hoje? Qual que é o objetivo? O pastor Glaico falou lá no primeiro domingo que ele ministrou. Um dos objetivos, melhorar as nossas orações. Muitas vezes, por não conhecer aquele a quem nós oramos de forma, no mínimo, esquisita. Começando a pedir coisas que não fazem sentido, começamos a nos preocupar com coisas que não fazem sentido, começamos a pedir, às vezes, duvidando do poder daquele que tem todo o poder. Então, a ideia dos atributos de Deus é conhecer a Deus. Amém? Melhorar o nosso relacionamento com esse Deus.
Um segundo objetivo é não criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Você sabia, irmãos, que essa é uma tentação de todos nós? Se a gente não pega e não coloca o cheque da palavra de Deus, a gente começa a criar um Deus do jeitinho que a gente precisa. Vou fazer uma dinâmica aqui, bem simples. Vamos esquecer a Bíblia. Vamos lá? Pensa aí, vocês. Vou fazer uma pergunta, eu queria que você pensasse. Jesus, no dia a dia dele lá, tirando tudo que a Bíblia fala, vamos falar de algo que a Bíblia não falou. Jesus, no dia a dia dele, você acha que ele era uma pessoa mais extrovertida, ou ele era uma pessoa extremamente séria durante os seus relacionamentos, fora das pregações e tudo? No dia a dia, está lá, com os discípulos, com seus amigos. Quem acha que Jesus era mais extrovertido? Chegava até mesmo a fazer uma piadinha assim, lógico, sem problema. Quem acha que pode ser assim? Eu estou falando pode porque a Bíblia não fala disso, tá, irmãos? A gente está fora da Bíblia aqui, falando naquilo que a Bíblia não falou. Quem acha que... Quem acha que não? Não, Jesus era completamente sério e focado. Quem acha que Jesus era alegre? Quem achou, de uma forma, se sente aí que é parecido com isso, que achou? Por exemplo, quem achou que Jesus era descontraído? Essa pessoa, você se sente um pouco descontraída ou tem apreço para aquele que é descontraído? Sim ou não? É isso aí que eu estou falando. Olha, onde a Bíblia não fala, isso foi uma brincadeira que o professor lá no nosso seminário lá falou. Olha que engraçada a resposta do Rafael, hein, gente? Agora ele está aqui, eu vou falar. O Rafael falou assim, Jesus era sério e focado. Note, irmãos, note que a gente tende a atribuir para Deus as características nossas, ou as características que a gente acha que é interessante. Foi só uma dinâmica aqui para a gente entender qual que é a nossa tendência, é criar um Deus que nos atenda, um Deus que a gente goste dele. Só que a série sobre atributos de Deus tem a função de quê? Conhecermos o Deus que foi revelado a nós. Quem conhece a música Ninguém Explica Deus? Música bonita ou não? Minha opinião, linda, bem cantada, bem tocada. É verdade ou não? É verdade? Quem acha que é verdade? Levanta a mão. Quem acha que não é verdade? Quem não acha nada? Irmãos, é verdade e não é verdade. Ninguém explica Deus? Talvez. Vamos tentar entender. De fato, nós não conseguimos explicar Deus na sua integridade. Mas Deus fez uma coisa, Ele se revelou. E Ele se revelou através de quê? Palavra. E quando a gente está falando dos atributos de Deus, a gente está numa tentativa aqui de expor essa explicação sobre Deus. Quem é Deus, como Ele é. Amém? Então, é e não é verdade, mas eu quero que os irmãos entendam o seguinte, aquilo que Deus revelou para nós temos condição de entender. Mas, certamente, há coisas que nós não entendemos, há coisas que estão na Bíblia que a gente lê e fala assim, eu aceito, porque é a palavra de Deus, mesmo que não caiba na minha cabeça. Como que alguém é não criado, é no passado e é no futuro? Não cabe. Na minha cabeça não cabe, não sei se dos irmãos cabem, mas a Bíblia falou que é assim e é assim. E Ele já provou ser assim. Deus não tem nenhuma dificuldade de falar o que vai acontecer amanhã, com mínimos detalhes. Só no Antigo Testamento tem mais de 300 profecias acerca de Jesus, e que se cumpriram em Jesus. Então Ele não tem dificuldade, porque Ele é. Mas não cabe, mas a gente aceita. Amém? Então é possível explicar Deus? Essa é a tentativa da série de atributos de Deus, ler a Bíblia e ver o que a Bíblia fala acerca de Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Os irmãos, a gente vai ver aqui hoje que o entendimento de Deus é a única forma da gente entender quem a gente é. Sabiam disso? Só é possível entender aquilo que nós somos se a gente entende quem Deus é.
Se a gente não entende quem Deus é, a gente não entende quem a gente é. Vou deixar isso um pouco aberto, a gente vai ver durante o texto. Amém? E um último objetivo, eu queria trazer uma notícia muito ruim para os irmãos. Muito ruim. Terrível essa notícia. Que a gente vai trabalhar nela hoje. A notícia é: Deus é santo. Deus é santo, santo, santo. Quando a gente entende santo, primeiro um entendimento básico. O que é ser santo? Perfeitamente puro. É esse o nosso entendimento comum. A gente vai ver que ele é mais do que isso hoje. Mas olha o que a palavra de Deus fala com relação a Deus em relação ao pecado, que é o que agride a santidade de Deus, que confronta a santidade de Deus. Em Abacuque, o profeta falando para Deus. Vou colocar a palavra Deus, mas está nos versos anteriores, e no Abacuque 1,13 fala assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. O profeta falando com Deus na sua oração. E depois em Zacarias, o próprio Deus falando: não planejem no íntimo o mal contra o próximo, e não queiram jurar com falsidade, mentir, porque eu odeio todas essas coisas. Essa é a posição do Deus Santo com relação ao pecado. Amém? Vamos passar um pouco aqui, igual a gente fez nos demais atributos, tentar entender bem detalhado o que significa isso, o que significa ser santo. Amém? Então vamos lá. Primeiro, o que significa ser santo? Agora a gente vai sair um pouco do nosso conhecimento geral. O que significa ser santo? Do hebraico, a palavra é kadosh ou kadash, do grego a palavra é hagios. O que significa essa palavra? Significa separado. Quem já ouviu falar que significa separado? A gente não sempre toma o termo santo como algo puro, mas o sentido primário do santo não é simplesmente ser puro, é ser separado. Então, com isso aí, a primeira posição fundamental aí do ser santo, o Deus é santo, é que Deus está num nível diferente. Ele é separado do restante. E olha o que acontece aqui. Deus, ele é santo sobre toda a criação. Então, ele é separado. Enquanto toda a criação está aqui, Deus está aqui. A gente vai ver aqui com relação à história da igreja, o que isso gera de problema, se não tivesse entendimento correto. Amém? E a ideia secundária é exatamente essa, a qualidade moral, que a gente sempre carrega o entendimento do santo. Aquele que é santo é aquele que é perfeito. Então, aquele que é santo é aquele que não peca. É aquele que nunca pecou, não peca e nunca pecará. Então, Deus é perfeitamente santo. Deus é santo, santo, santo. Sabiam que, de todos os atributos de Deus, existe somente um que é falado dessa forma? 3 vezes. A Bíblia não fala em momento nenhum que Deus é amor, amor, amor. Não fala que Deus é onisciente, onisciente, onisciente. Paciente, paciente, paciente. Mas santo, 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 a Bíblia fala 2 vezes. Em 2 ocasiões, fala-se que Deus é santo, santo, santo. Nesse texto que a gente vai ler hoje, Isaías 6, numa visão, santo, santo, santo. E lá em Apocalipse, numa visão também, vê a Deus e fala santo, santo, santo. O que é esse 3 vezes? Quando a gente está lendo um texto ou escrevendo um texto aqui na nossa literatura, a gente quer destacar algo, o que a gente faz? A gente escreve em negrito, a gente sublinha, a gente pega um marca-texto e marca, ou então a gente coloca até uma exclamação, não é isso? Tem um negócio legal também que hoje tem. Uma vez eu mandei uma mensagem, eu trabalho com Microsoft Teams, aqueles negócios hoje trabalhando em teleconferência, né? Eu mandei tudo em maiúsculo. Aí o menino que recebeu a mensagem me mandou assim: nossa, você está gritando comigo? Porque quando você manda digitado e está maiúsculo, parece que deu a entender que é enfatizado. Mas na nossa linguagem, a gente usa esses artifícios para destacar um texto, destacar alguma coisa.
na literatura da época de Jesus, tanto hebraico como grego, usa-se essa repetição. E a repetição mais alta e mais sublime é quando usa 3 vezes. Existem vários casos na Bíblia que faz isso, vários casos. Vou dar alguns exemplos aqui de duas repetições. Os irmãos lembram lá ao ler o Evangelho de João, onde Jesus fala assim: em verdade vos digo. O que ele está falando ali? Presta atenção. Presta atenção. Esse aqui eu estou afirmando, e preste bastante atenção nisso. Tem um evento que é muito interessante lá na carta aos Gálatas. Os Gálatas lá ouviram o Evangelho e estavam começando a cair da fé, do centro da fé. E Paulo reforça aquele Evangelho e ele fala assim, ô Gálatas, mesmo que um dia apareça um de nós, quando Paulo está falando um dos apóstolos, um de nós, ou algum ser celestial, anjos, apareça diante de você e pregue um evangelho diferente desse que eu preguei, que seja anátema, maldito, não permita isso. Só que o texto fala assim, que seja anátema, e outra vez os digo que seja anátema. Então ele está reforçando aquela ideia ali. Se fosse a gente na nossa linguagem aqui, o que queria fazer? Que seja anátema, coloca em maiúsculo, passa um marca-texto amarelo, e quando a pessoa lê, ela vai pegar aquilo ali. Não é isso? Então a forma literária aqui, sempre que você vê assim, esse tipo de repetição na Bíblia, é porque está querendo reforçar aquela ideia. Tá bom? Amém? Então vamos lá, continuando aqui na parte de entendimento do conceito, para depois a gente ir para o texto. Então, quando Deus é santo, e no texto que a gente vai ler, o serafim está diante de Deus e fala para Deus, santo, santo, santo. O que é isso? O serafim é aquele que está mais próximo de Deus. E ele olha para Deus e a santidade de Deus é algo que o impressiona. A santidade de Deus é algo que muda ele de nível em relação a todo o restante da criação. A criação pega e o único atributo que é falado para Deus, de forma repetindo 3 vezes, é santo, santo, santo. Amém? Então, irmãos, a posição de Deus é uma outra posição. Deus, de fato, é separado, separado, separado. Amém ou não? Amém. Ele é distinto de toda a sua criação. Ele é exaltado sobre a sua criação com uma majestade infinitamente superior. Pensa, não sei se os irmãos já viram, eu gosto muito de ver culturas diferentes, a gente vê a rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra, na hora que ela vai aparecer, pronunciar, é toda uma coisa assim, nossa, é a rainha. Parece que é um outro tipo de ser humano. Não sei se os irmãos já perceberam isso. Com Deus, é a mesma coisa, só que é infinitamente maior essa distância. Amém? Os irmãos entenderam? Amém. Na história da igreja, a gente acaba passando por ciclos. No século XVIII, foi um período de muito avivamento na igreja, muito avivamento. Então, homens de Deus foram usados, e a mensagem central era, o homem é pecador, isso afronta a santidade de Deus. A ira de Deus está sobre o homem. Essa era a mensagem central daquele momento de avivamento. E as pessoas convertiam, tinham suas vidas transformadas. Mas veio o século XIX, aí começaram a colocar alguns métodos para crescer a igreja. Foi nessa época do século XIX que veio o apelo. Gente, vamos pregar, mas vamos fazer o seguinte, quem aceitar Jesus, a gente começa a anotar lá. Tinha um pessoal na minha família, pastores, casal de pastores, infelizmente separaram. Mas eu lembro, eu pequenininho, eles estavam lá sentados à mesa e conversando, quantas pessoas que ganharam para Jesus aquele ano. E tinha números, não, eu ganhei 1.232 pessoas, e o outro não, eu ganhei 712. E a conta era, fiz um apelo e a pessoa foi na frente. Então, se ela foi na frente numa pregação, ela recebeu Jesus, conta aí, coloca na conta.
E aí, nesse período, começa a ter um enfraquecimento da igreja. E hoje a gente está num período que tem que se posicionar. O Deus é santo? Ou Deus é um Deus que... A gente vai ver aqui, vamos deixar para daqui a pouco. Amém, irmãos? Luiz Bercoff fala assim, ó, se te fizesse algum sentido falar que existe um atributo que está sobre todos os outros, se fizesse sentido, não faz, porque Deus um atributo está completamente interligado com o outro, mas se fizesse algum sentido, seria a santidade de Deus. Por quê? Porque a santidade de Deus, ela revela a beleza de todos os atributos de Deus. Vamos pensar juntos aqui. Se Deus é completamente sábio, mas não fosse santo, ele poderia usar essa sabedoria para fazer coisas somente para ele. Poderia usar essa sabedoria. Quem conhece gente que é muito inteligente e usa essa inteligência para coisas que não agradam a Deus? Quem conhece? Só eu conheço? Todos nós conhecemos, ou não é? Se Deus fosse completamente justo, mas não fosse santo, essa justiça ia parecer até crueldade. Sim ou não? Se Deus fosse completamente soberano, mas não fosse santo, ia parecer aqueles tiranos. Eu faço isso e pronto. De fato, Deus é soberano, Ele faz isso e pronto, mas por conta de sua santidade, a gente sabe que isso é o bom, o perfeito e o agradável. Amém? Se Deus fosse completamente misericordioso, mas não fosse santo, ia ser uma piedade sem nexo nenhum, ajudar por ajudar. Então a santidade está em todos os seus atributos. E a santidade é uma característica de Deus. Quando a gente fala assim, a Bíblia vai referir ao Filho de Deus, fala do Santo Filho. A Bíblia vai referir ao Espírito de Deus, fala Espírito Santo. A Bíblia vai falar, vamos falar da Palavra de Deus, fala-se da Santa Palavra, ou Santa Bíblia, ou Bíblia Sagrada. Eu falei 3 sinônimos aqui. Quando vai falar do templo, fala o Santo Templo. Quando vai falar do monte, o Monte Sião, fala-se o Santo Monte. Quando vai falar da terra prometida, fala-se da terra santa. Tudo que é de Deus é marcado por sua santidade. Amém, irmãos? E como santidade moral, a gente pode definir o quê? A perfeição de Deus. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Amém? Ele é perfeito em virtude da qual ele eternamente quer manter e mantém a sua excelência moral. Aborrece o pecado e exige pureza em suas criaturas. Deus é santo e quer que nós sejamos santos. A lei exige de nós, para sermos aprovados pela lei, exige que nós sejamos santos. Aquele que cai na lei não é santo. Para você ser santo, você tem que seguir. Tem que ser perfeito. Beleza? Então, tentando resumir isso aqui de forma bem simples. Bem simples. O que é a santidade de Deus? Deus ama o que é bom e Deus odeia o que é mal. Basicamente isso. Isso é a santidade de Deus. Amém, irmãos? Estamos entendendo? E como que Deus manifesta essa santidade? 4 formas. A primeira, na criação. Deus implantou em cada ser humano, todo ser humano, leis internas que falam dessa santidade. E praticamente todas as pessoas do mundo têm um conceito interno de que matar é errado, mesmo sem ler a Bíblia. Tem um conceito interno de que fazer algo ruim contra outra pessoa é errado. Tem um conceito interno, vários conceitos internos estão de acordo com a palavra de Deus. O que acontece, talvez alguns irmãos fazem assim, na hora que a gente fala isso, é porque de fato o pecado veio e começa a distorcer isso, começa a colocar coisas esquisitas no meio. Começa a aceitar pecados esquisitos, mas mesmo uma sociedade qualquer, um ser humano qualquer, no mundo inteiro, alguma coisa dessa primeira manifestação da santidade de Deus tem lá. Algum conceito tem. Por mais que, tem uma tribo ali que eles comem uns aos outros. Mas existem alguns conceitos dentro dessa tribo, isso é completamente errado, irmãos. Mas existem alguns conceitos ali
que foram baseados na santidade de Deus, que Deus colocou intrínseco no ser humano. Essa é uma forma. A segunda forma é pela lei. A lei fala claramente o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Amém? Então é a forma que Deus manifesta a sua santidade, pela lei. Uma terceira forma, em Jesus Cristo. Jesus, quando está lá em Atos, Pedro está pregando, e aí ele vira para os judeus e fala assim, falando, né, de toda a história dos judeus, e como que na hora que chega Jesus, eles rejeitam Jesus. Ele fala assim, vós, porém, negastes o santo, falando que eles negaram a Jesus. Jesus é santo. Jesus é santo. E aí, irmãos, um negócio que eu acabei pulando aqui, mas é importante a gente falar. Jesus é santo e a santidade é um atributo comunicável. Os irmãos lembram o que é o termo comunicável e não comunicável? O que é o comunicável? São atributos que Deus tem e que a gente, de alguma forma, pode ter também. E os incomunicáveis são atributos que Deus tem e que a gente nunca vai ter. Por exemplo, Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós somos? Nós seremos? Não. Mas Deus é santo. E ele fala, sede santos porque eu sou santo. Então, de alguma forma, nós somos ou seremos. Amém? E todos esses atributos comunicáveis, eles foram completamente manifestos em Jesus. Jesus foi o único homem que foi 100% santo. Nós somos chamados, eu acho muito interessante quando Paulo fala assim, aos santos da igreja de Corinto. E depois começa a falar da igreja de Corinto, só tinha problema. Há muito problema. Então, eles foram declarados santos. Então, está sendo trabalhado aqueles problemas. Mas a igreja é chamada de santa. Nós somos e precisamos ser mais e seremos muito mais na glorificação. Mas todos os atributos que são comunicáveis são os atributos que Jesus em terra, como homem, teve na plenitude. Então, uma forma que Deus manifesta a sua santidade é na pessoa de Jesus Cristo aqui como homem. E por último, na igreja, igual eu falei, aos santos da igreja Batista Hermon, aos santos da igreja de Corinto. Amém? Então, amém. Os irmãos entenderam o que é santidade? Que a gente vai entrar num texto agora, que a gente vai ver isso, que aconteceu bem claro aqui na história do povo de Deus. Os irmãos entenderam? 2 pontos principais que eu gostaria que os irmãos gravassem. Santidade tem 2 pontos principais. O primeiro, Deus é separado. Ele está em um outro nível, e esse nível é muito maior. Amém? E o segundo ponto de santidade, Deus é 100% perfeito. Não há pecado. Deus odeia o pecado. Amém? Amém. Então vamos lá, irmãos. Vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Isaías capítulo 6. É um texto conhecido, tá, irmãos? Vamos lá, irmãos. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, obrigado, Deus, por tua palavra, Deus. E obrigado, Deus, porque por meio da sua palavra o Senhor se revela a nós, Deus. O Senhor revela a sua santidade e todos os seus demais atributos, Deus. Muito obrigado, Deus, porque podemos te conhecer naquilo que o Senhor se revelou a nós, Deus. E o que eu te peço, Deus, que o Senhor fale conosco aqui. Fale conosco. Que o teu Espírito Santo trabalhe, Deus, em nossos corações, trazendo o entendimento da sua palavra. E que em nome de Jesus nós possamos, a partir desse entendimento, Deus, glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que está acontecendo aqui? No ano da morte do rei Uzias, quem que foi esse rei? Esse foi um rei aquele rei que começou a reinar com 16 anos, reinou durante um longo tempo. E ele tem algumas coisas interessantes, não só ter começado a reinar novo, mas rei Uzias foi um rei que viveu uma virada de chave no povo de Israel. Foi um reinado que teve um último despertar espiritual, mas ele foi um rei que no final da sua vida, ele começou a negar os próprios princípios, e a coisa começou a demandar. E dali para frente nunca mais voltou, foi só caindo. Tá? E até o reino ser, de fato, dissipado, o reino de Israel. Então, mas quando ele morre, Deus chama um profeta. O que a gente leu aqui foi o chamado do profeta Isaías. E quando a gente fala de profeta Isaías é talvez o maior profeta do Antigo Testamento. Não só em quantidade de coisas escritas, né? Mas da profundidade e da quantidade de profecias acerca do Salvador. Sabia que tem um profeta no Antigo Testamento que falou assim, ó, uma virgem conceberá e dará à luz? Esse profeta foi Isaías. Ele falou que Jesus nasceria de uma virgem. No Antigo Testamento, lá descreve toda a trajetória de Jesus no seu sofrimento, vicário por nós. Ele levou sobre si as nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, de forma muito detalhada, Deus deu a Isaías essa profecia sobre o Filho de Deus. Amém? Então é um profeta muito importante. E o que a gente está lendo aqui é exatamente o quê? O chamado desse profeta. Vamos ver o que aconteceu nesse chamado? Na morte do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então Isaías viu o Senhor. Provavelmente, muito provavelmente, em uma visão mesmo. Provavelmente, não necessariamente fisicamente, mas numa visão ele viu o Senhor. Tá? E aí o texto fala, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Nessa visão, o Senhor está onde? Assentado num alto e sublime trono. E o que mais? E as abas de suas vestes enchiam o templo. O que ele está falando ali? Esse Senhor que ele viu é muito majestoso. A majestade de um rei, ela poderia ser medida pela não sei se é pomposo,
como que aquela roupa do rei seria. E como que é essa roupa do rei? Ela enche todo o templo. Então, algo extremamente majestoso. Ele está vendo Deus, e Deus é um Deus que está num outro nível. É um Deus totalmente majestoso. Entenderam, irmãos? Então, vamos lá. E o que acontece? As suas vestes enchiam o templo de tão grande que eram. E aí, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e 2 voavam. Daqui a pouco a gente volta nos serafins. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. Aqui está a NVI, Rafael? Então, os umbrais, eles tremiam quando isso aconteceu. Então, até aquilo que é inanimado, ao ver, ao estar perto do Senhor, respondeu com relação àquilo. Os irmãos entenderam? Tão grande a majestade do Senhor. Então, aconteceu um tremor em toda a estrutura e a fumaça encheu. Poderoso ou não? Amém? Amém. E aí, voltando aqui nos serafins. Serafins estavam por cima dele, do templo. Cada um tinha 6 asas. Irmãos, eu acredito que, quando Deus cria as coisas, Ele cria com propósitos específicos. Quando a gente olha para um elefante, o elefante tem uma tromba. Se você ficar sentado e olhando um pouquinho, você vai ver que essa tromba, embora seja diferente de todo o restante da criação, tem um porquê. Não é verdade? Quando você olha, eu estava lendo sobre os chifres da girafa. Para que serve? É a forma que a girafa consegue lutar. Aquele bicho todo esquisito, né, que ele, 1/3 do tamanho, 1/4 do tamanho dele é a perna, o resto é pescoço, a forma que ele consegue se defender. 2 chifrinhos pequenininhos. Toda criação tem um porquê. E aí, na hora que falo dos serafins, e aí é importante a gente ver aqui, serafim só é descrito na Bíblia nesse texto. Não existe serafins fora desse texto. Existem querubins, anjo, arcanjo, mas serafins é somente nesse texto. E nesse texto aqui, serafins tem 6 asas. 2 ele tampa o olho, 2 ele tampa os pés e 2 ele voa. Eu vou tentar falar aqui, a do tampar o olho, parece que é unanimidade entre os estudiosos, do pé e das asas. Eu vou no que a maioria falou, mas a gente tenta entender aqui, tá, irmãos? Então, se Deus criou com 6 asas, tem uns porquês. O primeiro porquê aqui, 2 asas sobre o rosto. Os serafins são aqueles que estão mais próximos de Deus, mas ao estar diante de Deus, o que eles fazem com essas 2 asas? Tampa o rosto. Tamanha a santidade de Deus. Nem os serafins, que são aqueles que estão mais próximos de Deus, podem o ver. Isso aqui, eu tenho certeza que na cabeça de muitos irmãos aí passou aquele evento lá de Moisés no Monte Sinai. Vamos tentar contar de forma rápida o que aconteceu lá. Moisés sobe para o Monte Sinai naquele período que ele vai receber as tábuas da lei. E aí o povo fica lá, nossa, Moisés está demorando e tudo. E Moisés está lá em cima, lá, tendo um diálogo com Deus. E o diálogo com dele, de forma bem parafraseada, é mais ou menos o seguinte: Deus, eu vi tudo que o Senhor fez. Eu vi o Senhor reduzindo o maior rei dessa terra, o faraó, a nada. A maior potência, a maior nação, a nada. Eu vi o Senhor abrindo um mar e todo esse povo passando, 600 mil homens, 2 milhões de pessoas passando no meio do mar seco. Deus, eu vi a nuvem acompanhando a gente. Deus, não faltou comida. O Senhor deu todo dia, eu vi. Mas Deus, eu queria pedir só mais uma coisinha. Me deixa ver sua glória. Aí Deus, de forma compassiva, que os irmãos leiam lá depois, Êxodo 33, 34, conta essa história. Deus arruma um jeito de mostrar a glória. E qual que foi esse jeito? Deus fez o seguinte: esconde ali atrás da pedra, vai ter uma fenda. Por 1 segundo eu vou passar, e você vai me ver de costas, por essa fenda. Por um instante. E aí ele faz. Moisés esconde, fica lá,
E por um segundo, a glória de Deus passa. E Moisés vê só de costas por um segundo, a televisão piscando. E o que acontece ali? O rosto dele fica de tal forma que quando ele desce do monte, o povo não conseguia olhar para o rosto dele. Ele tinha que usar algo para tampar o rosto dele. Tamanha a glória de Deus. Glória a Deus, irmãos? Tamanha a glória de Deus. Então, os serafins, seres criados por Deus para estarem lá próximos a Ele, ao verem Deus, precisam tampar os rostos. Tamanha a glória de Deus. Tamanha a santidade de Deus. As próximas duas asas sobre os pés. Existem duas possíveis explicações. Uma primeira é para serafim tem pé para quê? Para mostrar que é um ser criado e que precisa estar pisando em algo. É uma possível explicação para diferenciar daquele que criou tudo. Ou então para mostrar que ele tem que tampar os pés porque ele não é digno de ter os pés no mesmo lugar que o Salvador. Alguma coisa nesse sentido. São duas possíveis explicações. E duas asas voando. Essas duas asas voando dá o sentido de que o que o Senhor falar, ele já está pronto para ir. Isso, as asas dos pés e voando existem possíveis explicações. As dos olhos são mais claras. Amém? Mas de toda forma, Deus criou assim, e nesse evento dá para concluir algumas coisas nesse sentido. Amém? Mas o mais importante não são as asas. O mais importante ali é a mensagem dos serafins. E qual que é essa mensagem? Vamos ler? 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu já falei no início, mas santo, santo, santo é o único atributo que é falado com essa tripla repetição, que é o mais alto e sublime forma de falar. Então, os serafins e nenhum outro ser aqui na Bíblia vira para Deus e fala: Deus é amor, amor, amor. Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas Deus é santo, santo, santo. Amém? Esse 3 vezes, ele acontece 2 vezes na Bíblia, além desses eventos chamando de Deus santo, santo, santo. Um primeiro evento, em Jeremias 7,4, é o Senhor falando: Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor e templo do Senhor é este. O que está falando ali? O profeta está falando que o povo está falando aqui é o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Então, ele está falando, mas aquilo era uma hipocrisia. Então, o fato dele colocar 3 vezes isso, ele está falando, tamanha a hipocrisia de vocês. Parem de falar isso. Entenderam? Outro evento. Então, vi, isso é Apocalipse 8,13. Então, vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, 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 dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem que trocar. Aqui ele está falando daquele dia terrível do Senhor, em que todos estarão diante dele. Ai, ai, ai das pessoas. Para mostrar o quão terrível é esse dia. Amém? Amém. Já falei dos Gálatas, Paulo falando anátema, e novamente eu falo anátema. Então isso é para a gente ver assim, o quão forte é pregar um evangelho diferente. O quão problemático é isso. Que essa pessoa seja anátema, e outra vez eu te digo, que seja anátema. Uma segunda parte aqui, eu vou colocar um título para ela. A santidade de Deus é traumática para quem não é santo. Irmãos, a santidade de Deus é traumática. Eu falei no início que eu ia dar uma notícia ruim. E qual foi essa notícia? Deus é santo. Olha só. Se hoje aqui, no nosso meio aqui, ó, Deus mostrar a santidade dele para nós. Deus vem e mostra a santidade dele.
qual que vai ser a nossa reação? Deus vem aqui e manifesta a santidade dele no nosso meio. Qual que vai ser a nossa reação? Vou fazer uma questão de múltipla escolha aqui. Letra A. Vamos todos falar glória a Deus. Ou então letra B. Todos nós vamos falar aleluia. Olha, Deus está manifestando a santidade dele no nosso meio. Ou letra C. Nós vamos falar ai de mim, estou perdido. Deus manifestar no nosso meio, mostrar a sua santidade, a sua glória. Qual que tem que ser a nossa posição? Glória a Deus, aleluia, ou ai de mim. Ai de mim, eu sou pecador. Irmãos, a gente consegue ver que somos pecadores somente no momento que nós vemos a santidade de Deus. Amém? Isaías respondeu. O que Isaías respondeu, então, na hora que ele vê os serafins falando, santo, 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 e vê tudo aquilo que ele viu, ele vê a santidade de Deus. O que Isaías respondeu? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essa foi a resposta de Isaías. E se fosse hoje, Isaías aqui no nosso meio, contando a visão dele, qual seria a nossa conversa com Isaías? Vocês lembram quem que eu falei que era Isaías? Aquele grande profeta? Falou acerca de Jesus. Os irmãos lembram? Eu coloquei aqui algumas possíveis respostas. Isaías aqui no nosso meio viu a glória de Deus e virou e falou assim, ai de mim, sou pecador. Sou pecador, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Qual que seria a nossa reação? Isaías. Você não precisa falar assim. Você é um profeta. Como que os seus lábios são impuros? Você fala da parte de Deus. Você é profeta. Você fala do Salvador que virá. Não precisa. Os seus lábios falam a palavra de Deus. Você está no centro do coração de Deus. Os irmãos entenderam aí? Estão entendendo? Essa é a pregação que está tendo hoje. Essa é a pregação que está tendo hoje. Outros 2 exemplos aconteceram. Eu separei 2, mas há mais. Aconteceram dessa mesma forma. A pesca maravilhosa, os irmãos lembram? Pedro, pescador, muitos anos de experiência, está lá pescando, vai para o mar e não dá nada, volta sem nada. E aí ele volta e Jesus, irmãos, estou parafraseando, eu posso perder algum detalhe aqui, mas eu conto com a misericórdia dos irmãos. Ele volta da pesca sem peixe nenhum, aí Jesus fala assim com ele, ó, vai lá, naquele outro ponto, e lança as redes. O que Pedro fala? Jesus, vou parafrasear, tá? Jesus, eu sou pescador, eu entendo de pesca, ali não dá peixe. Não tem jeito, mas eu vou, e foi. E na hora que ele volta, aquele mundo de peixe. O que Pedro falou? Glória a Deus, aleluia, ou afasta de mim que eu sou pecador. Todo aquele que se depara com a santidade, com a glória de Deus, vê o seu pecado. Amém, irmãos? Um outro evento, lá em Apocalipse, João, lá na ilha de Patmos, já velho, viu de tudo, viveu com o Salvador. Viveu aqui 3 anos com o Salvador, e depois de muitos anos aí de ministério, ele vai exilado para a ilha de Patmos, e lá ele tem uma visão. E lá é revelado para ele todo o Apocalipse. E ele contando aquilo, num determinado momento da visão dele, ele fala que viu Jesus glorificado. E viu de costas. E na hora que ele viu o que aconteceu com ele, ele caiu como morto.
Tamanha é a santidade de Deus. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém. Amém. Diante da santidade de Deus, eles se viram como pecadores. Eu falei lá no início, vou repetir que a única forma de ver quem somos é entender quem Deus é. Nós só vemos que somos pecadores o dia que vemos que Deus é santo. Você quer ver? Aquele que não vai para uma pessoa aí fora, ela claramente faz coisas que afrontam a Deus. Ela claramente afronta a Deus com suas ações, com seus pecados. E você conversa com ela, ela nem acha que isso acontece. É ou não é? É porque ela ainda não viu Deus santo como Ele é. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui. O entendimento de quem Deus é a única forma de vermos quem somos. E isso é contrário tanto à psicologia atual como à nossa natureza. A psicologia atual, não sou especialista, tá, irmãos? Se alguém quiser me enriquecer com conhecimento, fique à vontade. Mas o que eu já vi várias vezes é trabalhar em cima, muitas vezes não estou falando que é todas, e se for procurar um psicólogo, eu recomendaria procurar um psicólogo cristão, que tem bases como as nossas também. Não estou falando que não pode ser. Mas, muitas vezes, o tratamento isso está acontecendo por causa disso. E isso já entrou dentro da igreja. Tinha uma pessoa na minha família que ela, em um determinado momento da sua caminhada, ela chegou à conclusão de que ela nunca conseguiu, de fato, se firmar com Deus, porque ela teve um problema lá na infância, que ela nem lembrava, mas aquele problema nunca fez ela firmar diante de Deus. Mas o problema, irmãos, não estou falando que não possa existir traumas, não estou falando isso. Podem existir, devem ser tratados, sim. Mas o problema é que deve-se atacar aquilo que é a causa raiz. E a causa raiz é o pecado. A causa raiz é o pecado. Isso vem desde o Éden. Adão, o que você fez? Foi a mulher que tu me deste. Terceirizou a culpa. Os irmãos estão entendendo? Isso é contrário à nossa natureza. Nossa tendência natural é escondermos daquilo que é santo. Sim ou não? Algum irmão aí poderia ser voluntário aqui? A gente gostaria de passar aqui no telão os pensamentos que você teve toda essa semana. Alguém é voluntário para isso? Não. Ninguém. Eu não sou. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós pecamos no pensamento, nas ações. E nós queremos esconder dos nossos irmãos isso. Só que diante de Deus não tem como escolher. Ele nos sonda, Ele nos conhece e Ele é santo. Amém? Amém. Eu lembro quando eu era pequeno, eu já fui daquelas igrejas que tem a dinâmica de culto de revelação. Quem já foi desse tipo de igreja aí? Só? Levanta a mão aí, gente. O dia que você cometia um pecado, não vou na igreja, né? Vai me expor. Quem já teve esse medo? Nós temos medo do santo. Amém? Só que Deus é santo e Ele conhece todas as coisas. Irmãos, se eu perguntar aqui uma coisa, vou pedir para o irmão levantar a mão. O irmão que for perfeito, levante a mão. Levanta, irmão. Você sabia que nem aqui, nem no mundo aí fora, praticamente ninguém vai levantar a mão? Só que Deus é santo. Ele odeia o mal. E Ele exige de nós essa perfeição. Só que eu pergunto aí, quem é perfeito? Ninguém levanta a mão.
Só que o problema não está aí não. Está certo mesmo, ninguém quer perfeito. O problema está no porquê que ele não levanta a mão. Muitas vezes não levanta a mão porque lá dentro da cabeça dela está assim, errar é humano. Todo mundo erra. Tá, eu erro, mas tem gente que é pior que eu. Não, aqui mesmo na igreja, se eu olhar aqui, eu devo estar no top 10 dos santos. Eu acho que tem ali só uns 3 a mais que eu. Eu estou bom. Às vezes a pessoa fica tranquila e ainda está lá na cabeça dela, no interior dela. Não, todo mundo tem o direito de errar. Não são frases comuns, irmãos? Não são frases que a gente possivelmente ouviria? Ou aqui ou fora daqui? Sim ou não? Sim. E as pessoas se sentem bem com isso. E esse é o grande problema. Você está diante de um Deus santo, você peca, e isso não te assusta. Você está diante de um Deus santo, você vive a sua vida, peca, e se apoia no fato de que os outros também pecam. É por isso que eu falei no início, que o objetivo aqui era trazer uma notícia extremamente terrível. Deus é santo. E a gente viu nos exemplos aqui, que diante da santidade de Deus, o caminho nosso é reconhecer que é pecador. Amém, irmãos? O fato de você não ser perfeito não te assusta? Deveria. Irmãos, quantos caminhos levam a Deus? Quantos caminhos levam a Deus? Quem acha que é um? Quem acha que é mais de um? Quem acha que são todos? Eu vou falar para os irmãos, todos os caminhos levam a Deus. E achar que é um caminho que leva a Deus é um erro de cálculo terrível. Aí, agora os irmãos estão escandalizados comigo, sim ou não? Não, mas João 14,6 fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho. Jesus é o único caminho para a vida eterna, para estar com o Pai, sem dúvida. Mas eu usei isso aqui justamente para ficar gravado na cabeça dos irmãos. Eu acredito que Jesus é o único caminho, tá, irmãos? Estamos juntos nessa daí. Mas é um erro de cálculo enorme a gente achar que a gente vai viver a nossa vida e um dia não estará diante de Deus. Todos, crentes e não crentes, todos um dia estarão diante de Deus. Amém? Todos os caminhos levam a Deus, porque aquele grande e terrível dia chegará. Amém, irmãos? Jesus ensinou isso várias vezes. E ele falou que todos nós prestaremos contas das nossas palavras proferidas. Se você for prestar conta das suas palavras proferidas, irmãos, você vai ser aprovado diante de Deus? Vamos voltar na resposta de Isaías aqui? Depois que Isaías se viu como pecador, qual foi a resposta de Deus? Qual foi? Eu vou fazer as alternativas aqui, os irmãos vão escolher a alternativa. A primeira possível resposta, a primeira alternativa aqui, Deus viu Isaías falando assim: ai de mim, sou pecador, estou perdido, né? Os meus lábios são impuros e habito no meio de um povo com impuros lábios. O que Deus respondeu? Letra A. Isaías, fica calmo. Você está levando as coisas muito a sério. Essa letra, alternativa. A segunda alternativa, Isaías, não seja tão neurótico. Letra C. Ele olhou para Isaías e disse: sofra, miserável, você é pecador mesmo. Foi isso que Deus falou? A letra D. Deus deu aquela palavra de graça baratinha. Isaías, eis que eu estou na porta do seu coração e bato. A única coisa que quero que você
é que você vá na frente, no final da pregação, e repita uma oração de confissão. Depois disso, passa aí na igreja semanalmente e dê o dízimo. E fique tranquilo. Foi isso que Deus fez? Foi isso que Deus respondeu? Mas os irmãos conseguiram ver que essa, muitas vezes, é a dinâmica? Muitos aqui acham que são salvos porque um dia fizeram uma oração de confissão e têm ido na igreja semanalmente. Muitos aqui acham que são salvos sem nunca ter se deparado com a santidade de Deus e visto que é pecador. Eu estou falando aqui, mas não só aqui. Vamos ver qual foi a resposta de Deus? No verso 6. E então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, isso o serafim falando, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías reconheceu ser pecador. Irmãos, não existe uma conversão sem antes ter um reconhecimento de que é pecador. Não existe. Isaías reconheceu ser pecador. E o serafim levou a brasa para os lábios dele. Para quê? Essa brasa foi para condenar Isaías? Foi para purificar. E aqui tem... Quem já queimou a boca com café quente? É ruim, né? Às vezes fica o dia inteiro incomodando. Agora imagine uma brasa nos lábios. Talvez tenha um ensinamento aqui no meio do texto de que o arrependimento, ele é doloroso mesmo. O entendimento de que é pecador e arrepender é doloroso, e essa purificação é dolorosa mesmo. Mas não é esse o principal ensinamento. O principal ensinamento é que todo aquele que vê o Deus Santo e vê como é pecador, qual que é o caminho nosso? Arrependimento. Arrependimento. Irmão, se o irmão está baseando a vida, a segurança que é cristão, no fato de que um dia confessou Jesus, talvez a sua fé está firmada numa base, numa areia movediça. Uma vez um pastor falou, uns 8 anos atrás, e aquilo eu ouvi e talvez não havia internalizado tão profundamente como hoje é claro para mim. Como que você olha para você e sabe que você é salvo? Como? Uns pode falar, não, o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou salvo, então eu sinto no meu coração que eu sou salvo. Muitos fazem isso, mas o coração do homem é enganoso. Quem conhece uma pessoa que tem certeza de salvação e você tem certeza que ela não é salva por conta das ações dela? Só eu. Levanta a mão, irmão. Como que você sabe se você é salvo? É se você se depara com a santidade de Deus e você vai lá e... ai de mim que sou pecador. E se arrepende. Irmãos, só um testemunho de Lutero. Lutero, antes de entender o Evangelho da Graça, ele tinha um problema grande. Quem já foi católico aí, quanto tempo que demora para fazer uma confissão de pecado? Mais ou menos. Alguém me fala aí, que eu nunca fui católico, não. Estudei no colégio católico, mas nunca fiz a confissão, então não sei. Quanto tempo que demora? 5 minutos? 10 minutos? 5 minutos? Mas é um tempo assim, não é? Mais ou menos isso? Uns 5 minutinhos? Sim ou não? Quem já foi católico? Pode ser? Vocês aceitam? 5 a 10 minutos. O Lutero, ele confessava todos os dias. Todos os dias. E sabe quanto tempo que ele ficava? 2, 3, 4 horas num dia confessando. Ao ponto dos padres do monastério que ele estava, falavam assim, ô Lutero, o que você está fazendo aqui, meu filho? Você já confessou. Mas por quê?
ele tinha algo que o atormentava. Ele olhava para a vida dele e via o pecado. Ele via o pecado que ele cometia. Ele não queria cometer, mas ele via o pecado que ele cometia. E sabe qual era o tormento maior dele? Ele ficava numa sessão lá 3 horas, 4 horas confessando, saía, e daí uma hora ele fala, nossa, eu tinha esse pecado, esqueci de confessá-lo. Agora é só amanhã. E aquele é tormento. Irmãos, pode parecer engraçado, mas não é. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para nós e olha para a santidade de Deus, nós hoje, mesmo depois de ter nascido de novo, continuamos cometendo pecados. Se o irmão fizer uma reflexão aí, de hoje de manhã, da hora que você acordou até agora, uma reflexão sincera, cruzando com a palavra de Deus, você vai ver quantos pecados você cometeu. Posso passar aqui no telão os seus pensamentos de hoje? Não pode. Irmãos, da mesma forma, antes de você ser crente e hoje crente, o seu pecado continua sendo uma afronta à santidade de Deus. Deus odeia o pecado. Isso é santidade de Deus. E por isso que eu falei que a notícia ruim que eu traria hoje é que Deus é santo. Irmãos, toda vez que você pecar, coloque-se diante de Deus e fala, Deus, eu sou pecador, e clama pela misericórdia do Senhor. Irmãos, a gente só não se vê como pecador se a gente para de olhar para a santidade de Deus, sabia? A gente só não se vê como pecador no momento que a gente começa a criar um Deus segundo a nossa imagem e semelhança. Começa a criar um Deus do jeitinho que nos agrada. Mas Deus é santo. Esse Deus que a gente está criando não é o Deus verdadeiro. Deus é santo e o nosso pecado hoje... Pregar isso é muito difícil, irmãos. Porque o nosso pecado hoje, o meu pecado hoje, ele continua sendo uma afronta contra Deus. Então, uma forma de você ver se você é salvo, é você ver se dia a dia você está vendo o Senhor e vendo quão pecador você é e se arrependendo dia após dia. Amém, irmãos? Amém. Só que a mensagem aqui é muito poderosa, irmãos. Muito poderosa. O que aconteceu com Isaías? Isaías viu a santidade de Deus e ele olha para ele e fala, ai de mim, estou perdido. E o que Deus faz? Deus vai, mediante aquele arrependimento, e purifica Isaías. Então, todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui, olhe para Deus, veja o caráter de Deus, veja a santidade de Deus, e você vai ver que você é pecador e você tem afrontado a Deus. E a resposta a isso tem que ser você clamar pela misericórdia de Deus. Amém? Só que não para aí, para terminar. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí disse eu, Isaías falando, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, depois de lidar com a santidade de Deus, Deus vem e purifica, a todos aqueles o que Ele purifica, Ele dá uma missão. Amém? E qual que é essa missão? É a missão que o pastor Glória tem falado aqui, todo culto. Ir, pregar o Evangelho, fazer discípulos. Ensinando todas as coisas que Jesus nos ensinou. Amém? Amém? Vamos para a gente finalizar para algumas aplicações. Deus é santo, santo, santo. Uma aplicação simples aqui, irmãos. Coisa que a gente tem perdido. Esse entendimento que Deus está num nível extremamente, infinitamente superior. Nós não devemos tratá-lo como um coleguinha. Então, temos que ter reverência. Olha a oração do Pai Nosso que aqui nos ensina. Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Santificado seja o teu nome. Não há declaração, santo é o teu nome. É santificado seja o teu nome. Deus deu para a sua igreja a função também
de zelar pela santidade do nome de Deus. Então, irmãos, não aceite piadinhas acerca de Deus, não use o nome de Deus para qualquer coisinha. Amém? Isso, na nossa cultura, está uma coisa muito banalizada. Tem uns amigos nossos aí da Inglaterra, que em 2015, eu acho, a gente foi lá no Ceará, numa igreja lá, da missão. E aí, fomos lá, e a pessoa não sabe falar inglês, mas assiste televisão, quando acontece uma coisa que espanta ela, o que ela vira e fala? Oh my God! Quem já ouviu isso? Né? Às vezes a pessoa não sabe falar inglês, mas isso aí ela sabe. Isso aí deixava eles de perna bamba. Você está falando, oh my God, para uma coisa banal dessa? Não fala isso. Não fala isso. Então, só para a gente ver aqui, não vamos tomar o nome de Deus em vão, amém? Em roda dos escarnecedores, falando do nome de Deus, vamos nos posicionar. Essa é a função da igreja. Amém, irmãos? Os irmãos acham que a igreja moderna está adorando esse Deus, desses atributos que a gente tem falado? O que os irmãos acham? Vê aí nas televisões, ou até fazendo análise de si mesmo. Irmãos, essa mensagem dos atributos de Deus, conhecer a esse Deus, é extremamente necessário nos dias de hoje. Quem tem pregado que Deus é santo, que Deus condena o pecador? Quem tem pregado isso? São pregações que cada vez estão mais distantes. As pessoas têm criado um Deus do jeitinho que elas precisam. Alguns gostam de um Deus que cura todas as doenças, outros gostam de um Deus que tira a droga da família, outros gostam de um Deus que faz ficar rico, mas cada um tem criado um Deus de acordo com suas necessidades, com as suas paixões. Irmãos, vamos voltar para aquilo que Deus revelou. Ninguém explica Deus? Não. Deus se revelou, naquilo que Ele se revelou, é para a gente entender quem Ele é. Amém? Às vezes você não tem arrependido, vive como se o seu pecado não afrontasse a Deus. Isso é uma tendência nossa, irmãos. Às vezes a gente fica, eu falei aqui hoje de manhã, vou repetir, eu fui muito impactado com a pregação da misericórdia de Deus. Porque a gente fica assim, eu pelo menos, fico muito grato a Deus pelo que Ele fez. Só que aí eu me esqueço que o meu pecado hoje, ele afronta a Deus também. Então, irmãos, crie a rotina de se colocar diante de Deus e ver a santidade de Deus, você vai ver o seu pecado. Leia a Bíblia, como disse Jonathan Edwards no século XVIII, leia a Bíblia contra você. Você vai ver o quão pecador você é. E se você nunca colocou diante de Deus, arrependido e clamando por misericórdia por conta disso, talvez você se converteu de algo que nem precisava converter. O grande problema nosso é o pecado, e a grande solução de Deus é Jesus. Amém? Um exemplo aqui, 3 minutinhos, eu avancei o tempo, mas só para a gente finalizar. Um exemplo aqui, o pastor Sproul, lá nos Estados Unidos, ele é professor de seminário, e aí ele fez um combinado no início do semestre, falando, o nosso semestre vai funcionar assim. No final de cada mês, vocês vão escrever um artigo e vão entregar. Beleza? Então, ao final do primeiro mês, e eram 250 alunos, ao final do primeiro mês, dos 250, 225 entregaram. E os outros 25, professor, por favor, professor, deixa aí, me dá mais 2 dias aí para eu entregar. Aí o professor, de forma misericordiosa, tudo bem, pode entregar. No mês seguinte, dos 250, 200 entregaram, e 50 não entregaram. E esses 50 vieram correndo diante do professor, professor, por favor, dá aí mais uns 2, 3 dias aí, eu te entrego isso aqui. Professor, de forma misericordiosa, tudo bem, pode entregar. No final do terceiro mês, chegou o dia, dos 250, 150 entregaram. E dos 100 que não entregaram, muitos sequer foram lá clamar. Deixa eu entregar depois.
Aí o professor vira, ô aluno tal, você não entregou o artigo? Aí o aluno vira para ele, ô professor, pode deixar daqui, não, semana que vem ou na outra eu te entrego. Aí o professor pega, daqui, o seu é 0. Qual que foi a reação dele? Isso é injusto, professor. Isso é injusto? Não. O professor estava tendo misericórdia e paciência. Não sei se os irmãos já captaram, mas isso é exatamente a nossa vida cristã. Por vezes a gente falha com Deus e clama por misericórdia, Ele pode atender. E às vezes a gente nem clama, Ele pode ter uma certa paciência. Mas como a pastora Marilene falou aqui semana passada, até quando? Até quando Deus vai ter essa paciência? Um dia isso pode finalizar. Irmãos, se deparem com a santidade de Deus, vocês se verão. E o único caminho que traz a salvação é arrepender e clamar por misericórdia. Eu falei o tempo todo que eu tinha uma notícia ruim. A notícia ruim é que Deus é santo. E isso deve nos fazer tremer as pernas. Isso deve nos fazer arrepender e clamar por misericórdia. Mas eu tenho uma notícia boa. Notícia boa, que do grego significa evangelho. Jesus morreu para pagar o preço do nosso pecado. Glória a Deus. Então, Jesus morreu para pagar o preço do nosso pecado. Irmãos, se você nunca se colocou diante do Senhor nesse entendimento, que você é pecador, e que você não tem como estar diante de Deus, faça isso. Se coloque diante de Deus, assim como Isaías fez, assim como Pedro fez. Ai de mim, eu estou perdido, eu sou pecador. E clame pela misericórdia. Mas a boa notícia é que Deus perdoa. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Esse clamar, está lá em Romanos, não é um clamar. Clamar é um negócio tão potente que vem de dentro. No inglês a palavra é até gritar. Só faz isso se você entender que Deus é santo, você é pecador. E isso vai te levar para o inferno. E isso vai te levar para a condenação. Então clame isso, irmão. Amém? Vamos orar. Deus, a sua santidade, Deus, ela transcende, Deus, todo o nosso entendimento. A sua santidade